A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do profeta Zacarias, capítulo 2, verso 5. Diz assim: E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Que verso tremendo que Deus promete ser um muro de fogo. Lembre-se que aqui os muros estavam destruídos da cidade de Jerusalém. O povo não sentia proteção, se sentia desprotegido por causa dos muros. Mas olha o que o Senhor diz. Eu, diz o Senhor, serei para ela aqui é a cidade de Jerusalém, um muro de fogo em redor, eu mesmo serei no meio dela e a sua glória. Como é maravilhoso quando Deus coloca um muro de fogo ao nosso redor. Quero falar de 12 coisas de fogo na Bíblia. Primeiro, muro de fogo. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 5. Lemos assim: Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sobre os seus pés. Deus não é só um muro de fogo, mas raios de fogo diante do seu pé. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, verso 10, lemos: E um rio de fogo manava e saía de diante deles, e milhares o servia, e milhões estavam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Aqui faz lembrar o juízo do grande trono branco, e rios de fogo saía. Muro de fogo, raios de fogo, rio de fogo. Vamos ver que mais. Famosa passagem de Êxodo, capítulo 13, verso 21. Como Deus dirigia o seu povo. De dia havia uma coluna de nuvem para protegê-los no deserto. E como o deserto é frio, à noite o Senhor trazia uma coluna de fogo, olha só. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Muro de fogo, raios de fogo, rio de fogo, coluna de fogo. Vamos ver 2 Samuel, capítulo 22, versículo de número 13. Lemos em 2 Samuel 22, 13. Pelo que o resplendor da sua presença, brasas de fogo se acende. Como é maravilhoso quando o resplendor da presença de Deus acende brasas de fogo. Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 11, vamos ver mais duas coisas de fogo aqui, olha. 2 Reis 2:11, sucedeu que indo eles e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo, duas coisas aqui, carro de fogo com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias e Eliseu andavam juntos, quando veio o carro de fogo e cavalos de fogo que separaram um dos outros, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Carro de fogo, cavalos de fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 3, diz: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, e o 2, 3, e foram vistas por eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Língua de fogo, amém? Que nós tenhamos uma língua de fogo para anunciar a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 1, verso 7. Olha só, Hebreus, capítulo 1, versículo de número 7. Lemos assim: E quanto aos anjos, diz:
o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Labareda de fogo. Também Apocalipse, capítulo 1, verso 14, a grande visão de João na ilha de Patmos, quando ele viu Cristo glorificado. Olha o que João fala de Cristo para nós. Apocalipse 1, 14, lemos assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Olhos como chama de fogo. Então, os olhos de chama de fogo. Maravilha! E Apocalipse, capítulo 4, verso de número 5, lemos em Apocalipse 4, 5. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Finalmente, Apocalipse, capítulo 20, verso de número 15, diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que Deus nos guarde de ser lançado no lago de fogo. 12 coisas de fogo na Bíblia, há mais, mas vamos lá. Primeiro, muro de fogo, raios de fogo, rio de fogo, coluna de fogo, brasas de fogo, carro de fogo, cavalos de fogo, língua de fogo, labareda de fogo, chama de fogo, lâmpadas de fogo, lago de fogo. Deus nos guarde dos lagos de fogo. Amém? Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva, clique no playlist e você acha as pastas. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.